Olá, caros leitores e ouvintes. É com imensurável prazer e deleite que venho vos apresentar o meu projeto, o contador de histórias e o leitor de poesias em contexto periférico, premiado pelo edital Faz Cultura Boa Vista. O prêmio foi promovido pela Prefeitura de Boa Vista a partir da Lei Aldir Blanc no ano de 2020. Eu fiquei muito feliz de participar dessa seleção. Então, como contrapartida desse prêmio, eu vou apresentar neste vídeo a minha proposta, do meu plano de ação, que consiste na apresentação a priori no primeiro momento do projeto, que eu acredito muito na formação do leitor literário. Defendo isso desde o início da minha carreira. Aliás, antes de ser professora, antes de tudo de ser escritora, eu defendo o ser leitor, como bem assevera Ziraldo Alves Pinto: ler é melhor que estudar. Então, eu vou apresentar o projeto O Contador de Histórias e o Leitor de Poesia, e paulatinamente vou apresentar alguns textos literários, 2 de minha autoria e de outros autores. Então, este projeto que eu desenvolvo desde o início da minha carreira, desde o início da minha carreira como professora, que se deu no interior de Mato Grosso, Alto Garças, Mato Grosso, na minha cidade de nascimento, Alto Araguaia, Mato Grosso, no lugar de minha criação, da minha infância, que é Alto Garças. Desde lá que eu desenvolvo o projeto, esse tipo de projeto, não com esse título, o contador de história e o leitor de poesia, mas com o mesmo viés. O primeiro projeto que eu fiz foi Juventude e Literatura na escola pública, que eu defendo o ensino público, a leitura, a biblioteca na escola pública. Então, acredito nisso, acredito que a leitura pode nos transformar, nos tira do lugar comum. Defendo isso não só como professora formadora, mas como leitora. E desde Mato Grosso, depois passando por Goiás, quando eu fui estudar, mudei, fiquei 8 anos em Goiás, fazendo pesquisas de mestrado e doutorado. E depois, quando eu me mudei para Roraima, Roraimada, me tornei roraimense desde 2014, no interior de Roraima. Como meu primeiro projeto, eu gostaria de dar aqui os créditos à Universidade Estadual de Mato Grosso, que foi lá que eu comecei a desenvolver essa pesquisa, e hoje, atualmente, continuo com essa proposta também na Universidade Federal de Roraima. Então, mudando para Roraima, minha primeira experiência com esse projeto foi em Rorainópolis, numa escola pública localizada na zona rural, que é a Escola Estadual Fagundes Varela, assim, que eu devo agradecer muito, muito mesmo os professores, os alunos, meus alunos do curso de letras, que valeu muito a pena fazer rodas de leitura, de dança, cultura. Então foi algo prazeroso para mim e que eu trago para Boa Vista também, que eu trouxe para Boa Vista na Escola Estadual Severino Cavalcante, no outro projeto de mesma alçada, de mesmo cunho, que é o letramento literário na periferia, que também valeu muito a pena. E assim eu vou apresentar o projeto, o primeiro momento, e no segundo instante eu gostaria de apresentar
aqui não necessariamente nesta ordem, mas eu vou apresentar um conto que se intitula Memórias de Inês, um conto de minha autoria, que está publicado nesse meu primeiro livro, que já está esgotado. É um livro que talvez um dia eu venha fazer uma edição de toda a minha obra, mas vai demorar muito. Então, depois de participar de 10 antologias literárias, eu resolvi lançar esse livro, Poesia em Verso e Prosa, que é uma divisão de uma parte de poesia e a segunda parte de contos. E nisso eu trago Memórias de Inês, que é um texto destinado ao público infantil. Era para ser um livro ilustrado, eu acabei não publicando o livro infantil e coloquei dentro deste livro. Memórias de Inês é um conto assaz relevante para mim, porque nele, apesar de toda a carga de invenção, eu revisito as minhas memórias da infância na rua onde eu cresci, fazendo as peraltagens, e reflito também sobre o ato de leitura. O meu primeiro contato com a obra de Vinícius de Moraes, meu primeiro contato com a literatura, com a poesia no Jardim da Infância. Então é um conto que significa muito para mim, e além disso ele me faz refletir sobre a perda, as tragédias, a perda de amigos na infância, e a partir dessa perda ele me leva também a refletir sobre o que Guimarães Rosa escreveu, que as pessoas não morrem, elas ficam encantadas. E ainda dentro dessa proposta de apresentação, eu vou fazer uma leitura do poema em braille que está nesse terceira obra, quarta obra, Amor Amante. Também em outro edital foi contemplado pela Lei Aldir Blanc. É um poema que me faz refletir sobre as diferenças, um amor desmesurado, imensurável, um amor sem medida entre pessoas com deficiência, e sem deficiências, né? Então é um poema que eu vou apresentar. E também nessa ideia de roda de leitura, eu quero apresentar, eu acho que é muito importante também para mim, Exercício de Ser Criança, uma obra de Manuel de Barros que já me cerca, já perpassa toda a minha carreira não só como pesquisadora, que eu estudei Manuel de Barros no mestrado e doutorado, mas faz parte do meu universo de leitura. E é um livro lindo, eu acho que vale a pena todos os pais lerem esse livro. Um livro que mexe com a imaginação, com a predestinação do amor, do livro, da escrita, da poesia, e ensina a fazer peraltagens com palavras. E ao final eu proponho ler o conto As Mãos dos Pretos, que está nessa antologia dos contos africanos, do autor Bernardo Rouana, do moçambicano que escreveu uma obra de grande relevância nas literaturas africanas, Nós Matamos o Cão Tinhoso, uma obra de reconhecimento que eu recomendo, e também faz parte da minha pesquisa atual hoje em termos de africanidades. E assim, antes de adentrar no projeto, eu gostaria de falar do meu início como leitora, como professora, como incentivadora de leitores, e eu vou falar um pouco da minha biografia. Assim, falar da minha biografia, acredito que é bem difícil falar de si, falar das escritas de si, mas farei uma breve síntese, de minha origem, da qual eu me orgulho muito dizer de onde vim até chegar o para que vim. É muito importante dizer que de onde eu nasci,
Sou do interior de Mato Grosso, Alto Araguaia, Mato Grosso. Fui criada, né? Passei toda a minha infância, minha adolescência, grande parte da minha vida, praticamente eu fui criada em Alto Garças, Mato Grosso, na mesma cidade de Vanessa da Mata. Este lugar foi onde eu comecei, né? Me tornei professora de língua portuguesa e literatura. Foi lá nessa cidadezinha do interior de Mato Grosso que eu tive o meu primeiro deleite de publicar a primeira obra oriunda de projetos de formação de leitor, que foi esse livro que eu acho que eu já mostrei, né? Projeto de Juventude e Literatura. Foi nesse interior que eu decidi, né, que eu faria letras. Por que eu faria letras? A partir de que momento que eu decidi que todos os cursos que eu fosse fazer, letras seria a minha escolha, além de música, né? Eu faria também licenciatura em música, sempre algo ligado à arte. Então, o meu primeiro contato com a leitura foi nessa cidadezinha. Eu era mocinha, uma menina, e fui ficar na casa dos meus tios. Meu pai era pedreiro, minha mãe é costureira, e sempre teve algo interessante que meu pai me dizia assim: minha filha, onde vai o filho do médico, você também vai. Só que o que vai fazer diferença não é o dinheiro que você tem, e sim o conhecimento, né? A leitura. Então, ele comprava naquela época, passava para aqueles vendedores de livro, eu era encantada com aquilo, numa carruagem, numa carroça, e passava vendendo aqueles livros. Ele comprava aquelas coleções, e eu amava ler dicionário, tinha uma paixão por dicionário. Até pouco tempo eu tinha uma estante só de dicionário, não consegui trazer aquele dicionário de capa dura que tinha em casa. Acho que foi daí que veio o meu contato com palavras, do dicionário. E além disso, as coletâneas de poesia, né, de periódicos literários. E aí eu fui lendo toda a literatura, mas assim, um determinado dia foi algo que me tirou do lugar comum. Eu fui ficar na casa de um tio, meu tio Alberto, e lá tinha uma biblioteca. Meu sonho era ter uma biblioteca, que não tinha na minha casa. E nessa biblioteca dele, eu fui cuidar dos filhos dele, que eram praticamente da mesma idade que eu. Eles viajaram e eu fui ficar na casa deles. E aí tinha um livro de Olavo Bilac. Não sei, me lembro se era uma antologia, se era uma coletânea mesmo, se era uma obra. Eu só sei que eu abri esse livro. E quando eu peguei o Julgamento de Frinéia, eu fiquei assim, amarrada, encantada, alcandorada, como disse o Manuel de Barros lá num poema que ele escreve também, um poema erótico, né, sobre o contato dele com o livro. E aí esse livro, esse poema Julgamento de Frinéia, ele é significativo para mim, até na minha escrita literária, vamos dizer, porque foi a partir de todo aquele despir, né, da personagem, né, todo aquele momento de nudez, de encantamento, que eu nossa, mas amanhã eu vou voltar aqui, eu quero ler esse livro, eu quero terminar de ler esse livro. E eu tinha uma coisa comigo, que eu acho que é uma confissão de leitora, de pegar a página do livro, né? Eu já fiz isso muitas vezes. Hoje a primeira coisa que eu vou fazer é conferir meus livros se eu emprestar. Mas assim, já que eu não posso pegar esse livro, eu vou levar essa página. Eu lembro até hoje que eu levei, eu rasguei essa página. Eu queria o poema para mim, eu queria a poesia para mim. Naquela época não tinha celular para fazer print, para tirar a foto do poema. Então tinha muito isso, de querer carregar a página do livro, né, de tirar bem assim ao pé sabe a sensação assim de ter aquele poema, vou levar esse poema comigo. Então foi a partir daí que eu me encantei por livros, né, por literatura. E depois, né, em toda essa luta de estudar e terminar o ensino médio, eu fui fazer letras.
né? E não parei mais. Depois do curso de letras, eu me tornei professora, fiquei 2 anos lá como professora, mas não era isso que eu queria para minha carreira, né? Eu queria ser professora, formadora de professores, mas eu já, assim, eu lembro até hoje que eu entrava na sala de aula e eu tinha um aluno que vinha da zona rural e eu emprestava muito livro, trocava livros, isso era muito bom, o projeto que eu tinha de paródia, de leitura, e ele virou para mim e falou assim: nossa, professora, tem uma coisa que eu gostaria de dizer. O quê? Quando na época era aula de gramática, eu sei que na sexta-feira era a aula de literatura. E era separado, não é como hoje, tudo junto, né? Aí ele falava: nossa, professora, sexta-feira, nos outros dias a senhora parece que vem um pouquinho assim de mau humor, mas na sexta-feira a senhora já vem de longe, já começa a observar o sorriso, como a senhora entra na sala de aula, o jeito, assim, o brilho dos olhos, né? Então, assim, eu acho que o próprio aluno já me deu a deixa, né? Qual seria o meu lugar hoje, né? Eu sou professora de literatura na Universidade Federal de Roraima. Já passei pela Universidade Estadual, pela Universidade Federal de Goiás, então todos os lugares que eu vou a literatura me cerca, ela me tira desse lugar comum. E daí eu, terminando essa fase lá, eu fui fazer mestrado em Goiânia, mestrado em literatura, e continuei lá com um doutorado em estudos literários e paulatinamente vim para Roraima em 2014, quando abriu um concurso na Universidade Estadual de Roraima. Fiquei 6 anos, né, 6 anos e meio como professora de literatura lá. E foi exatamente, né, que eu acredito que eu tenho que dar os créditos, exatamente nessa universidade que eu criei esse projeto Contador de História e o Leitor de Poesia, premiado pela FETEC. E hoje ainda, né, trabalho com esse mesmo viés, não só com esse projeto, com vários projetos. E depois disso, né, da minha formação, eu chegando em Roraima, eu quis também fazer meu pós-doutorado, foi em cultura contemporânea, na qual eu pesquisei a obra, né, de Zeca Preto, Eliaquim Rufino e Neuber Uchoa. Então, estou prosseguindo com esse trabalho de publicações literárias. O que eu tenho feito? Nos últimos anos, né, eu publiquei este livro, Poesia em Verso e Prosa, Cantares de Amor, e este último, Amor Amante, e estou concluindo uma obra que eu já mudei o título várias vezes até então, será intitulada África Nua, que eu trabalho com africanidades, com literaturas também africanas. Então, eu acredito que toda essa trajetória, né, tem a ver com o que eu faço, né, de formação, de incentivo à leitura. Então, vamos à apresentação do projeto. Bem, então eu passo a falar do projeto, começando pelo título, né, explicando a origem, né, de onde surgiu essa ideia, que na verdade eu já trabalhava não com esse título, né, com essa proposta de incentivo à leitura, mas o projeto Contador de História e o Leitor de Poesia em Contexto Periférico, né? Por que periférico? Essa ideia veio do filme O Contador de História, um filme biográfico, né? Não vem só dos livros, né? Mas de um filme que conta a trajetória do pedagogo Roberto Carlos Ramos, de Belo Horizonte. Acho que muita gente já assistiu, vale a pena conhecer essa linda história transformadora, né, de um menino que foi deixado pela mãe na FEBEM para ser criado pela FEBEM, um menino negro, um menino da periferia, que foi tido pela FEBEM, né, pela escola, como um menino irrecuperável, e depois, ao ser adotado
uma das personagens, né, uma professora. Ele foi alfabetizado, teve contato com livros, né, teve a oportunidade, né, de ser leitor e de ser transformado e tornar-se um professor. Então, a partir desse filme, né, eu fiquei encantada, falei, poxa, mas a leitura realmente transforma, então eu posso fazer este trabalho de resgate, né, de incentivo à leitura em qualquer lugar que eu for, não importa que seja Roraima. Aí veio esta ideia de desenvolver isso e deu muito certo nessa escola Fagundes Varela, em Rorainópolis, tem dado certo aqui em Boa Vista. É um projeto que este ano eu não estou com ele, mas eu pretendo retomar. Eu acho que esse prêmio Aldir Blanc, né, esse prêmio da FETEC veio como uma injeção, né, de ânimo, de incentivo, né, de voltar a fazer isso que eu fazia antes, né. Então eu acredito que vale a pena fazer esse tipo de projeto, de formar leitores, acreditar na periferia, acreditar nessa transformação. E assim, neste projeto, que eu acho que também vale ressaltar a teoria do Walter Benjamin, que trabalha com essa prática milenar, né, das narrativas orais, em que ele assevera que as histórias se perdem quando elas deixam de ser contadas. Então, aqui eu já destaco a presença, né, a importância do griot, das literaturas africanas, né, de contar histórias, né, isso advém de práticas milenares em comunidades, desde da roda de leitura na árvore baobá. Então eu acredito nisso, nesse momento de reunir leitores na periferia, em qualquer contexto, né, seja na escola, seja na praça, seja no sarau, seja na universidade, não importa o lugar, mas eu acho que é importante reunir pessoas para falar do que gosta, falar das leituras, do que leu. E mesmo que a pessoa não tenha contato com a leitura, a partir do momento que ela tem essa prática de ouvir histórias, de ouvir falar de poesia, de falar de histórias em quadrinhos, isso faz com que essa pessoa, pode fazer com que essa pessoa comece a querer abrir um livro. E ao abrir um livro, né, que eu sempre falo essa diferença do livro, abrir um livro parado na estante não é nada, mas a partir do momento que eu tenho a página do livro, eu descubro universos, eu saio de um lugar que eu chamo de lugar de comum, um lugar simplório, e eu posso ser arrebatada, e muitas coisas podem acontecer. Assim, se tratando de contexto, né, que estamos, de Roraima, esse projeto teve como foco inserir no público-alvo o hábito da leitura e a contação de história capaz de promover a interatividade. E essa concepção de leitura abre o espaço para o conhecimento e a divulgação também da cultura local e das múltiplas identidades que podem ser realizadas dentro e fora da sala de aula. Então, dentre várias ações que nós desenvolvemos, né, eu desenvolvi com os alunos acadêmicos do curso de letras de Rorainópolis. Dentre várias ações, nós fizemos rodas de leitura, convidamos a Dona Bié, que é uma figura, digamos assim, milenar, uma figura extraordinária. Ela fazia essa dança do lindô, contação de causos, adivinhas. Então foram muitas atividades, né? Cultura, música de Roraima. Então um trabalho que não só envolveu assim só o trabalho, o contato com o livro impresso, mas com uma diversidade de cultura. Foi um trabalho prazeroso, não só envolvendo a formação do leitor nas bibliotecas, na sala de aula, como também um trabalho, né, de prazer fora da sala de aula.
Nesse sentido, esse projeto envolveu um público, tanto acadêmicos do curso de letras, como alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio, a comunidade, pessoas, os pais. Então foi um trabalho assim prazeroso, porque é um trabalho de escuta literária, um trabalho que de praticar, né, de desenvolver a prática de saber ouvir, né? Saber ouvir, isso nós aprendemos com os nossos avós, nós aprendemos isso com os indígenas, com africanos. Então, saber ouvir, escutar as histórias e a partir disso relatar as nossas experiências. Daí que eu destaco muito que a figura do contador de história e do leitor de poesia permite, né, em qualquer época, vamos dizer, nesta época, repensar a concepção de que a leitura é uma tarefa enfadonha, é uma tarefa que os alunos não gostam, né, de ler. Por que não gostam de ler? Porque nós temos sempre menos leitores, né? Mas assim, essa prática de reunir saberes, de formar rodas de conversa, de debater sobre um texto, não importa o gênero literário. O importante é fazer esta reunião prazerosa com o livro, com a literatura, com a cultura. Então, esta prática vem romper de que é tarefa apenas do professor de língua portuguesa incentivar leitores. Outro ponto salutar que eu defendi e defendo nesse tipo de projeto é que, claro que o objetivo de formar leitores não é formar escritores, mas é que a partir dessas práticas de narrar história, de ouvir história, de ler poesia, de contar e trocar experiências, a partir disso foi possível perceber que muitos alunos passaram a compor as suas próprias histórias, as suas narrativas, né? Um trabalho de autobiografia, de memórias. Então, o projeto ele proporcionou e ele proporciona muito além daquilo que se propôs, né? Incentivar leitores, formar leitores. Então, depois de algumas ações, foi possível perceber que outros alunos passaram a escrever, a publicar, a frequentar bibliotecas públicas, sair do lugar que é ali a sala de aula, a escola, como uma obrigatoriedade. Outro ponto também que eu destaco é a questão do gosto, que eu acredito que muitos professores também defendem essa prática. O gosto pela leitura, né? O gosto, a escolha, porque o que tem nas escolas? Uma lista, né, vamos dizer, uma lista de livros, leitura obrigatória, e eu sempre costumo dizer que a leitura por prazer, ela deixa de ser obrigatória, né? Aquilo que você faz sendo obrigado a fazer não é prazeroso, mas a partir do momento que esse prazer da leitura é despertado, nada mais será obrigatório. Isso vai ser um processo natural, um processo tranquilo para o menino ir à biblioteca, pegar um livro, trocar. E tem até algo que me incentivou muito a desenvolver esse projeto, né? Foi um projeto lá que é desenvolvido na periferia de Goiânia. Na época que eu fazia o doutorado, eu descobri um projeto que chama-se Lê Devolve. As pessoas vão lá, fazem um cadastro, né, de CPF. Acho que aqui em Roraima também tem esse projeto desse que eu ouvi falar, de um projeto de biblioteca na rua, uma biblioteca ficar na farmácia. Não me lembro mais o nome do projeto, mas é mais ou menos assim, esse projeto, essa ideia, né, que veio. Merece também dizer sobre a contação de história, que é uma atividade assim, que envolve uma intensa interação entre o leitor e o ouvinte, já que, como bem menciona Walter Benjamin, o narrador,
O ato de narrar envolve as experiências do narrador, que ao mesmo tempo adequa o que conta às vivências dos ouvintes. E entre esse ato de falar e ouvir, há o espaço para a construção de respeito mútuo. E esse respeito mútuo, advindo desse ato de contação de história, é peculiar dos povos indígenas e africanos. Esta herança ancestral que forma a identidade do povo brasileiro, como bem define lá o nosso escritor renomado João Ubaldo Ribeiro em Viva o Povo Brasileiro. Então, nesta perspectiva, as atividades de leitura, de contação de história, desenvolve no ouvinte a habilidade de escuta, de preservação da memória. Como bem já citei Walter Benjamin, o escutar diz respeito não apenas a processar, a ouvir a história, a escutar o enredo a partir do que foi contado, mas também a respeitar o que o outro tem a dizer. E nesse aspecto, a existência da autoridade da figura do narrador é um processo fundamental, pois é a partir dessa autoridade do narrador que se pode pensar em reter a memória viva, que é um dos patrimônios da humanidade, né? Eu defendo isso, né? Essa preservação da memória ancestral africana. E aí, diante disso, eu tenho uma pergunta nesse projeto que ao longo a gente vai buscar as respostas, né? Ainda que não tenhamos essas respostas prontas, mas uma das perguntas é fomentar a seguinte resposta: de que maneira a leitura de poesia e a contação de história em contexto periférico podem contribuir para a valorização da cultura, da identidade e da humanização social? Assim sendo, nessa tentativa de responder a esta pergunta, que eu acredito que é uma das perguntas de muitos profissionais, de professores, de pessoas que trabalham com cultura e incentivam a leitura, talvez consista em basear-nos em Antônio Cândido, quando fala da função social da literatura e do direito à leitura, que não é apenas do menino, do aluno, da criança que nasceu, vamos dizer assim, em berços de ouro financeiro, da criança que tem acesso à cultura, a museus, a bibliotecas. Então, eu penso que o direito à literatura também é um direito do negro, é um direito das minorias sociais. O direito à literatura é de todos, é de gays, é de trans, é das prostitutas, é das pequenas pessoas onde não há biblioteca, onde não é possível levar o livro. Então, esse projeto é relevante porque ele é capaz de transformar uma pessoa, independente de sua classe social, de sua cor. Não cabe aqui ficar discutindo inúmeras questões, mas o direito à leitura, o direito à literatura deve ser de todos, inclusive, preferencialmente, sobretudo, dessas minorias sociais. Então, nesse sentido, é que eu justifico, e concluo que a função social deste projeto, do texto literário, no âmbito de contar histórias e ler poesias, pensando já no que disse o sociólogo e crítico literário Antônio Cândido, ela se explica a partir dessa relação mútua entre a literatura e a sociedade. Antônio Cândido também considera que essa atuação da literatura sobre a sociedade resulta em algo primordial. Ou seja, a literatura é uma forma de expressão, isto é,
ela manifesta emoções e uma visão de mundo dos indivíduos e dos grupos sociais. Então, quando eu digo grupos sociais, eu não me restringo a apenas um grupo elitista. A literatura, ela não deve ser só para esse grupo elitista, mas ela deve estar em todos os lugares, inclusive em contexto periférico, que é a tônica primordial deste projeto. Em suma, não só a guisa de conclusão, de resumir esse projeto, eu vou deixar os objetivos abaixo, na descrição do vídeo. Eu vou colocar os objetivos desse projeto, que eu acredito que poderá direcionar professores, profissionais que trabalham com o livro, com essa divulgação de literatura, do que foi feito, o que pode ser feito em qualquer contexto. Então, desses objetivos aqui, eu apresento que, como objetivo primordial, promover a atividade de leitura, de contação de histórias e leitura em contexto periférico e à margem, ou seja, escolas descentralizadas, escolas rurais que carecem muito, principalmente no estado de Roraima. As escolas rurais, as escolas do campo precisam de bibliotecas, as escolas gritam por livros, Então, eis aí uma das ações, das atividades, promover leitura nestes contextos também rurais, nas comunidades indígenas que carecem de livro. E dessa maneira, essas atividades venham a colaborar com a recepção da literatura, não só da literatura, vamos dizer, canônica, da literatura nacional, literatura internacional, como também da literatura produzida em Roraima, Outros objetivos: ler e contar textos em contexto da teoria de Walter Benjamin, que é narrar história, que advém desses povos primitivos indígenas e africanos, dos nossos avós, dos griots, sendo que essa cultura, se não é contada, ela se perde. Ela se perde quando as histórias não são mais contadas de geração para geração, e é preciso manter esta memória. E ainda, também como objetivos que eu desenvolvi, que nós desenvolvemos com alunos acadêmicos de letras e professores da rede pública, incentivar essa contação de história e a escuta nas escolas do campo, valorizar a identidade local por meio da literatura e contribuir, sobretudo, para a formação leitura do público envolvido. Enfim, feita a apresentação deste projeto, eu vou agora, nesse segundo momento, fazer a leitura dos textos propostos nas ações. Olá, vamos contar uma história maravilhosa, uma história de memórias da infância, destinada a todos os públicos, um conto de minha autoria, intitulado Memórias de Inês. Espero que vocês gostem. Nesta roda de leitura virtual, eu quero presenteá-los com essa história que retrata a história da personagem Inês, que na verdade é um personagem real, que fez parte da minha história, da minha infância, desde o jardim de infância. Era uma grande amiga que eu tinha, e ela amava livros, amava a biblioteca, era muito extrovertida, gostava de subir no palco para declamar poesia na escola, e eu era muito tímida, a menina que se escondia do público, continuo sendo, e escrevi Memórias de Inês em homenagem a ela depois de muitos anos, porque a imagem dela ficou na minha história. Inês sofreu um trágico acidente ao vir da escola. Naquele tempo os pais não buscavam os filhos na cidade do interior,
É uma cidade localizada no interior de Mato Grosso, Alto Garças, e é uma cidade que até hoje atravessa a BR, né? Atravessa toda a cidade. E ela foi atropelada por uma carreta e eu estava junto na hora do ocorrido e essas memórias ficaram. E eu tentei transformar toda essa história de uma maneira muito linda e encantada. Eu espero que vocês gostem. Memórias de Inês. A Inês que vou escrever a vocês não é a Inês de Castro, aquela musa torta de um livro chamado Os Lusíadas, a galega que só depois de morta foi rainha de Dom Pedro I. A Inês de minhas memórias é simplesmente sem sobrenome, de apelido Toquinho, porque era a mais baixinha da classe. Não sei o sobrenome dela, pois junto com esse esquecimento, também o tempo foi apagando a lembrança do endereço e da escola que foi modificada, porém nunca esquecida. Jamais nos esquecemos de um jardim de infância. Esse era o paraíso. Um paraíso onde nós declamávamos poesias todo ano. Era uma glória subir naquele caminhão que era o palco para falar poesia. Inês adorava e eu sempre escondia do público. Voltando a falar de Inês e não de mim, lembro-me até hoje da casinha dela que também foi transformada com o passar dos anos. Só a rua e a lembrança viva do sorriso são as mesmas. Agora que eu virei poeta, até pensei em plantar uma árvore que dá poesia e no caminho esverdeado escrever bem grande com letras douradas e no papel de cetim: aqui morava a eterna Inês. Por muito tempo, minhas memórias sobre ela foram arquivadas no baú de meu lirismo. Somente agora, depois de anos, quando eu já estou ficando velhinha, que resolvi contar ao mundo inteiro a história de Inês e realizar nosso sonho de infância em livros. Porque naquele tempo não existia um computador, Orkut, Facebook. Os livros para nós eram como arroz e feijão. Ninguém ficava um dia sem ler. Por muito tempo, minhas memórias sobre ela foram arquivadas no baú do meu lirismo. Somente agora, depois de anos, quando eu já estou ficando velhinha, que resolvi contar para o mundo inteiro a história de Inês e realizar nosso sonho de infância em livros. Porque naquele tempo não existia o computador, Orkut, Facebook. Os livros para nós eram como arroz e feijão. Ninguém ficava um dia sem ler para não virar um fraco feito peixe fora d'água. Inês era uma menina da ausência e parecia uma artista que fabricava palavras. Por excelência, era a minha melhor amiga no recreio da escola e na volta para casa. Inês somente murmurava e meneava a cabeça quando não gostava de alguma conversa de trapos, isto é, fofoca, cantigas de maldizer. Entretanto, comigo Inês se afeiçoava
e até rolava no chão, andava na chuva, roubava a carambola do vizinho Zé Sumiu e caía aos pulos na lama da rua Zezinho Guimarães. Eu juro que não escolhi vizinho para rimar com Zezinho. Isso era a mais pura verdade. A rua existe até hoje, exceto a liberdade do mato, da ilha e dos becos que nem carro passava por lá. Inês e eu vivíamos na rua e nos matos de Carrapicho. Nas décadas de 1980 não se falava tanto em drogas e pedofilia. Mas a gente não podia anoitecer fora de casa. A mamãe falava que o homem do saco e a mulher de branco apareciam no banheiro da escola. No penúltimo dia de aula, celebrávamos a quase vitória do 2º ano primário quando fizemos a aposta. Quem tirasse a menor nota de português teria de tocar na lagarta verde no pé de manga na casa do seu Zé Sumiu, ou pegar no sapo grande da enxurrada. E quem ficasse com medo dos bichos e insetos ainda teria de pagar outro mico. Declamar o pato de Vinícius de Moraes, de trás para frente, no portão da escola. Nem pensar em perder a aposta. Se com rimas o poema já era chato, porque não era de amor. Imagine recitá-lo como se vira uma roupa do avesso. O pior de tudo era fazer a aposta com sapos e lagartos. Que horror! Que horror! Até hoje tenho medo de lagartas. Resolvi estudar a noite toda naquele dia. Acho que foi por isso que passei a nunca gostar de perder a aposta e acabei virando uma pessoa apaixonada pela língua portuguesa e pela poesia. Dia seguinte foi um momento fatal. Inês não pagou a aposta. Não. Dia seguinte foi um momento fatal. Inês não pagou a aposta e foi morar com Deus no paraíso. Foi um verdadeiro eufemismo nas nuvens do infinito. Aposto que você deve estar perguntando para os seus pais, ou para a professora, ou para o colega do lado: o que é eufemismo? Será que é uma coisa boa ou ruim? É de comer ou é de beber? É avião ou é um pássaro? Também não vou contar. Quem quiser é que conte ou invente um significado. Por causa deste eufemismo, minha memória emudeceu durante muitos anos. Muitos anos depois que Inês foi esfacelada pelos pneus no acidente da BR-364, quando voltávamos da escola Jardim da Infância. Criança nem sempre presta atenção ao atravessar a rua. Aí vem o carro e catapimba. Vem o carro e catapimba. Essa palavrinha eu aprendi com Inês. E nem sei se existe no dicionário da Nova Ortografia.
no dia do Catapimba, eu guardei o grito de Dona Nair, mãe de Inês, que vestia uma camisolinha branca transparente. Ela chorava pelos pedaços do corpo de Inês no asfalto. Vocês devem estar pensando: Nossa Senhora dos Milagres, que história trágica! Pode até ser, mas o trágico vira poesia lírica quando nós guardamos algo bom. Quando guardamos algo bom na lembrança de pessoas que nós amamos. Pessoas que vestiram a roupa do eufemismo para dançar lá nas galáxias. Bem, eufemismo pode até ser uma pessoa. Eufemismo pode ser eternidade. Foi o que resolvi fazer. Escolhi eternizar a lembrança da alma de Inês como se guarda um tesouro ou como um pássaro invisível que passa por nós quando Deus quer dar algum recado num lenço de papel perfumado. Depois daquele sufoco todo de tanta gente curiosa, Inês nem deu importância à morte e toda exuberante voou para o céu e virou um anjo. Nem sei se de lá ela ri de nossas apostas de meninas inocentes. Nem sei se ela ainda recorda da professora que nos fazia decorar os poemas de Vinícius de Moraes. Inês nem gostava dele e sempre sussurrava em meus ouvidos que ele era um poeta muito besta. Uma vez que Vinícius de Moraes escrevia poemas sobre patos e marrecos e a professora ainda achava a maior graça. Acho também que Inês deve estar me achando uma tremenda fofoqueira e nem sabia que eu estaria aqui nessas páginas coloridas a pintar o sorriso cristalino e a timidez poética de minha melhor amiga da escola. Mas lembro-me de que Inês tinha alma cândida e queria ser escritora para falar de amor e ensinar o poeta Vinícius de Moraes a não escrever mais sobre bichos. Eu escrevi esta história para Inês, em sua memória, para falar de amor, da infância perdida, das lembranças e das paixões da vida que passa e nunca regressa. Essa é uma trágica história de saudade que até ficou bonita. Afinal, Inês ficou plantada no asfalto negro, com aquele povo todo que nem sei para onde foi. Inês recebeu a melhor parte da história. O povo sumiu, a luz apagou e ela abraçou o eufemismo. Agora você já sabe, morrer é triste. Morar com Deus é o quê? Minha amiga Adélia Prado teve razão quando terminou o livro Carmela vai à escola e escreveu: contada, a vida de qualquer um fica bonita. E olha que eu nem escrevi o final feliz. Memórias de Inês não é um conto de fadas. É um conto quase fabuloso que acabei de inventar. Vou escrever diferente aqui neste livrinho. Inês voou para o céu e encontrou 2 anjos. Um era poeta, outro um pateta. E para variar, sabe quem era o poeta? O bendito Vinícius de Moraes. Foi então que Inês me mandou um recado, daqueles invisíveis em papel todo perfumado,
dizendo que virou amiga íntima de Vinícius de Moraes e ambos ficaram eternos para sempre. E depois do para sempre ainda teve mais. Inês e Vinícius de Moraes encantaram-se. Um velhinho lá da África chamado Mia Couto contou-me que quem escreve acaba sendo banhado pelo senhor eufemismo quando vai para o infinito todo azul, ou cor-de-rosa, ou amarelo, ou lilás, ou cor de flix. Tanto faz. Depende de como a pessoa ficou encantada no fim do para sempre. Rosidelma Fraga, Memórias de Inês. Vamos então à história que vocês vão adorar, a história poética de Exercícios de Ser Criança, do poeta Manuel de Barros. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E deste livro, Exercícios de Ser Criança, eu escolhi a história do menino que carregava água na peneira. No aeroporto, o menino perguntou: e se o avião tropicar num passarinho? O pai ficou torto e não respondeu. O menino perguntou de novo: e se o avião tropicar num passarinho triste? A mãe teve ternuras e pensou: será que os absurdos não são as maiores virtudes da poesia? Será que os despropósitos não são mais carregados de poesia do que o bom senso? Ao sair do sufoco, o pai refletiu: com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças. E ficou sendo o menino que carregava água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sob orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira. Com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagem com as palavras e começou a fazer as peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando ponto final da frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra da flor.
A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Esta foi uma história escrita por Manuel de Barros. Olá, eu vou apresentar-lhes um poema intitulado Poema em Braille, de minha autoria, que está neste livro Amor Amante. O poema retrata um lirismo amoroso entre pessoas e suas diferenças. Poema em Braille. Na folha branca, desenho teu rosto casto. Na linha do poema, desnudo teus olhos cegos. Na rima da poesia, disseco a cor de sua pele. Na canção de teu riso, eternizo o minuto inexato. Eis que no rascunho da tua arte em braille, passei a limpo o tempo e a nostalgia, e no labor de meus versos intermináveis, o poema surgiu sem defeito de criação. Vi então o menino cego em meus olhos de cigana, descendo a sempiternidade ímpar de um segundo. Olá, vamos à leitura virtual do conto As Mãos dos Pretos, do autor moçambicano Luiz Bernardo Roana. Já não sei a que propósito é que isso vinha, mas o senhor professor disse um dia que as mãos dos pretos são mais claras do que o resto do corpo, porque ainda há poucos séculos os avós deles andavam com elas apoiadas ao chão, como os bichos do mato, sem as exporem ao sol, que lhes iam escurecendo o resto do corpo. Lembrei-me disso quando o senhor padre, depois de dizer na catequese que nós não prestávamos mesmo para nada, e que até os pretos eram melhores do que nós, voltou a falar nisso de as mãos dos pretos serem mais claras, dizendo que isso era assim porque eles, às escondidas, andavam sempre de mãos postas a rezar. Eu achei um piadão tal essa coisa de as mãos dos pretos serem mais claras, que agora é ver-me a não largar, seja quem for, enquanto não me disser por que é que os pretos têm as palmas das mãos assim claras. A dona Doris, por exemplo, disse-me que Deus lhes fez as mãos assim mais claras para não sujarem a comida que faziam para os seus patrões ou qualquer outra coisa que lhes mandem fazer e que não deva ficar senão limpa. O senhor Antunes Coca-Cola, que só aparece na vila de vez em quando as Coca-Colas das cantinas já tenham sido todas vendidas, disse que
tudo que me tinham contado era aldrabice. Claro que não sei se realmente era, mas ele me garantiu que era. Depois de eu lhe dizer que sim, que era aldrabice, ele contou então o que sabia dessa coisa das mãos dos pretos. Assim: Antigamente, há muitos anos, Deus Nosso Senhor, Jesus Cristo, Virgem Maria, São Pedro, muitos outros santos, todos os anjos que nesta altura estavam no céu e algumas pessoas que tinham morrido e ido para o céu, fizeram uma reunião e resolveram fazer pretos. Sabes como? Pegaram em barro, enfiaram-no em moldes usados e para cozer o barro das criaturas, levaram-nos para os fornos celestes. Como tinham pressa e não houvessem lugar nenhum ao pé do brasido, penduraram-nas nas chaminés. Fumo, 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 e aí os tem escurinhos como carvões. E tu agora queres saber por que é que as mãos deles ficaram brancas? Pois então, se eles tiveram de se agarrar enquanto o barro deles cozia? Depois de contar isso, o senhor Antunes e os outros senhores que estavam à minha volta desataram a rir, todos satisfeitos. Neste mesmo dia, o senhor Frias chamou-me depois de o senhor Antunes ter ido embora e disse-me que tudo o que eu tinha estado para ali a ouvir de boca aberta era uma grandessíssima peta. Coisa certa e certinha sobre isso das mãos dos pretos eram o que ele sabia, que Deus acabava de fazer os homens e mandava-os logo tomar banho no lago lá no céu. Depois do banho, as pessoas estavam branquinhas. Os pretos, como foram feitos de madrugada, e a essa hora a água do lago estivesse muito fria, só tinham molhado as palmas das mãos e as plantas dos pés, antes de se vestirem e virem ao mundo. Mas eu li no livro que por acaso falava nisso, que os pretos têm as mãos assim mais claras por viverem encurvados, sempre a apanhar o algodão branco de Virgínia e de mais não sei onde. Já se vê que a dona Estefânia não concordou quando eu lhe disse isso. Para ela, é só por as mãos deles desbotarem a força de tão lavadas. Bem, eu não sei o que vá pensar disso tudo, mas a verdade é que, ainda que calosas e gretadas, as mãos de um preto são sempre mais claras que todo o resto dele. Essa que é essa. A minha mãe é a única que deve ter razão sobre esta questão de as mãos de um preto serem mais claras do que o resto do corpo. No dia que falamos nisso, eu e ela, estava-lhe eu ainda a contar o que já sabia dessa questão e ela já estava farta de se rir. O que achei esquisito foi que ela não me dissesse logo o que pensava disso tudo, quando eu quis saber, e só tivesse respondido depois de se fartar de ver que eu não me cansava de insistir sobre a coisa,
e mesmo assim a chorar, agarrada à barriga, como quem não pode mais de tanto rir. O que ela disse foi mais ou menos isto: Deus fez os pretos porque tinha de os haver. Tinha de os haver, meu filho. Ele pensou que realmente tinha de os haver. Depois, arrependeu-se de ter os feito, porque os homens se riam deles e levavam-nos para as casas deles para os pôr a servir como escravos ou pouco mais. Mas como ele já não pudesse fazer ficar todos brancos, porque os que já se tinham habituado a vê-los pretos reclamariam, fez com que as palmas das mãos deles ficassem exatamente como as palmas das mãos dos outros homens. E sabes por que é que foi? Claro que não sabes e não admira, porque muitos e muitos não sabem. Pois olha, foi para mostrar que o que os homens fazem é apenas obra dos homens. Que o que os homens fazem é feito por mãos iguais. Mãos de pessoas que, se tiverem juízo, sabem que antes de serem qualquer coisa são homens. Deve ter sido a pensar assim que ele fez com que as mãos dos pretos fossem iguais às mãos dos homens que dão graças a Deus por não serem pretos. Depois de dizer isso tudo, a minha mãe beijou-me as mãos. Quando fugi para o quintal para jogar a bola, ia pensar que nunca tinha visto uma pessoa a chorar tanto sem que ninguém lhe tivesse batido as mãos dos pretos.